Alguma vez já passou pela sua cabeça como é que um monte de átomo, de matéria sem vida nenhuma, consegue se organizar para criar, bom, a vida? Hoje a gente vai mergulhar fundo no código químico que faz tudo isso ser possível. Pois é, essa é a grande questão. O mistério central que a bioquímica tenta resolver. Qual é a química por trás de tudo que respira, que pulsa, que vive? Então, para a gente começar a desvendar essa história, vamos primeiro dar um zoom bem de perto e ver quais são os ingredientes básicos que compõem um ser vivo. Olha que loucura! Mais de 96% do nosso corpo é feito de apenas 4 elementos químicos. Oxigênio e hidrogênio, que juntos formam a água, né? O carbono, que cria o esqueleto de todas as moléculas grandes, e o nitrogênio, que é essencial para as proteínas e para o nosso DNA. Basicamente, eles são a espinha dorsal de tudo que é vivo. E esses elementos vêm na forma de átomos, que são as pecinhas de Lego fundamentais da matéria. Quando esses átomos se juntam, quando eles dão as mãos, eles formam as moléculas, que são os tijolinhos que constroem absolutamente tudo que a gente conhece. E falando nesses 4 elementos, o carbono é a grande estrela do show. A capacidade que ele tem de formar 4 ligações ao mesmo tempo, super fortes e estáveis, é o que permite criar esqueletos de moléculas gigantes, super complexos. É a base para a vida do jeito que a gente conhece. Beleza, então a gente já tem os blocos de construção. Mas o que é que faz tudo isso ficar junto? O que une essas peças para formar uma máquina tão complexa que é a vida? A gente pode pensar nisso em 2 tipos de força. De um lado, tem as ligações fortes, que são tipo uma supercola, travando os átomos para formar moléculas bem estáveis. Do outro, tem as interações fracas, que funcionam mais como um velcro. Sozinhas não são muito fortes, mas juntas elas conseguem esculpir e dar a forma final tridimensional para as moléculas. E aqui vem o pulo do gato. Essas interações que a gente chama de fracas, quando atuam em conjunto, são na verdade as mais importantes na biologia. São elas que definem o formato e a função das moléculas mais cruciais para a vida, desde a dupla hélice do nosso DNA até o jeito que as proteínas se dobram para fazer o trabalho delas. Um exemplo perfeito disso é uma coisa chamada efeito hidrofóbico. As moléculas que não se misturam com a água, sabe? Elas são meio que empurradas pela água para ficarem juntas. Pode não parecer grande coisa, mas é essa força que ajuda a formar as membranas das nossas células e a dobrar as proteínas do jeitinho certo. É fundamental. Certo, temos as peças e temos as forças que as unem. Mas como é que a vida consegue criar uma diversidade tão imensa de coisas a partir de um kit de ferramentas que parece tão simples? A resposta para isso está num truque muito inteligente da natureza chamado isomeria. É basicamente o seguinte: você pega o mesmo exato conjunto de átomos, mas os organiza de maneiras diferentes. O resultado? Moléculas que são como irmãs, com a mesma composição, mas com personalidades e propriedades totalmente únicas. Só que existe um tipo de isomeria que é ainda mais profundo, tão fundamental que literalmente tem consequências de vida ou morte. É o que a gente pode chamar de o mistério da imagem no espelho. Essa propriedade se chama quiralidade. Para entender, é só olhar para suas mãos. Elas são imagens uma da outra no espelho, certo? Mas você não consegue sobrepor uma perfeitamente em cima da outra. Com algumas moléculas acontece a mesma coisa. Elas existem em uma forma canhota e uma forma destra. Tá, elas parecem praticamente gêmeas idênticas. Mas essa diferença de ser destra ou canhota, será que isso realmente importa no mundo real? E a resposta é um gigantesco sim. É impressionante. Pense nisso. Todas as proteínas em todos os seres vivos do nosso planeta são construídas quase que exclusivamente com aminoácidos canhotos. A vida escolheu um lado. E isso, claro, vai muito além de um detalhe acadêmico. Na verdade, tem implicações enormes, por exemplo, na medicina e na criação de remédios. Essa questão da destreza de um fármaco é a prova disso. Uma versão da molécula, a destra, por exemplo, pode ser a cura que uma pessoa precisa. Já a sua imagem no espelho, a canhota, pode simplesmente não fazer efeito nenhum, ou pior, em alguns casos, pode até ser tóxica. No fim das contas, o que a gente percebe é que a complexidade absurda da vida não vem de nenhuma força mágica ou misteriosa. Ela simplesmente emerge de um conjunto de átomos simples, que seguem regras químicas muito elegantes e precisas. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta para a gente pensar. Se todos nós somos, no fundo, apenas uma coleção de moléculas obedecendo a leis da química, onde exatamente a química termina e onde nós de fato começamos?